Domingo, dia 11, também conhecido como o dia em que as torres caem. Quer dizer, também conhecido como o Dia das Mães. O feriado que foi feito para celebrar todas as mães do mundo. E é nada mais justo, afinal elas carregam os filhos na barriga por 9 meses. Depois elas criam um filho com todo amor e carinho do mundo. Nada mais justo que um dia especial para elas. E é exatamente por isso que, como homenagem para o Dia das Mães, hoje eu irei falar de um mangá que, como dizem os gringos, suit perfect like a suit, shades in my pants. O mangá mostra a vida do menino chamado Seiichi, ou abreviado para Sei. Sim, é exatamente o que você está pensando. Ele sabe. Sei é um estudante do ensino médio e, como exatamente todo mundo, ele tem relações normais com todos. Tem amigos, uma menina que ele gosta, um primo que ele é próximo e, o mais importante, tem uma boa relação com sua mãe. Inclusive, desde o começo o mangá faz questão de mostrar como eles dois são próximos. E sinceramente, o mangá tava desde o começo me passando umas ideias meio estranhas. Parece que eu tinha errado o mangá e na verdade entrado no site da família Sakana. Aparentemente o que era pra gente absorver disso é que a mãe dele é uma mãe super protetora. E o que deixa mais claro isso é o próprio primo do Sei, o Shigeru, zoando sobre isso. E guardem bem esse personagem na mente, porque ele é bem importante pro decorrer da história inteira. Eu descreveria esse personagem como alguém de cair o cu da bunda. Outro personagem que é bem importante é a menina que o Sei gosta, que é a Fukishi. Ela pede pra ir na casa dele, pra brincar, mas ele fala que ele precisa pedir pra mãe dele, e então mete o pé. E assim que ele chega na casa dele, ele obviamente pede pra mãe dele, falando que quer que amigos dele venham pra casa, e ela fica com uma cara completamente perplexa. Aí inventa uma desculpa e depois pergunta pra ele por que ele tá tão feliz. Só que dessa vez ela faz uma cara de curiosidade e ao mesmo tempo de preocupação. E obviamente essas reações seriam normais se ela fosse uma mãe normal, porque até agora as reações a tudo que o filho dela faz foram extremamente expressivas, como se fosse uma adoração bizarra. E do nada, quando o filho dela aparece supostamente feliz, ela fecha a cara e quer saber porque ele tá feliz. Típico de mãe, né? Logo em seguida acontece uma viagem para as montanhas com a família, e nessa viagem tá a família do Sei, a do Shige e os avós deles. E com algumas situações que vai acontecendo no decorrer do caminho, a gente já consegue meio que basear como é a relação da família inteira. A família inteira é meio que bizarra e não só a mãe dele. Como por exemplo, os parentes dele tem meio que o Shige como preferido e acabam excluindo o Sei e também olhando ele como se fosse uma criança incapacitada. E desde que apresentaram a mãe do Shige, as interações da mãe do Sei com a família são sempre muito forçadas, principalmente o sorriso. Ela sempre tá forçando um sorriso por algum motivo. E eu acho que a coisa mais bizarra de todas é que a família toda tem como piada o fato da mãe do Sei ser super protetora. Mas a situação que eles colocam como ela sendo super protetora não faz o menor sentido, porque basicamente acontece que eles chegam num penhasco e o Shige fica curioso, então ele vai na ponta pra ver a vista. E obviamente ele chama o Sei. E assim que o Sei chega na ponta, a mãe dele já fica meio assim das ideias e segura ele pela manga. Mas mesmo a mãe do Sei segurando ele pela manga, o Shige continua mostrando a vista e pedindo pra ele chegar mais perto. E quando ele chega mais perto, o Shige simplesmente tenta empurrar ele. E assim que isso acontece, obviamente a mãe do Sei segura ele, abraçando ele, e aí fudeu. Todo mundo começa a rir e chama ela de super protetora, sendo que não faz sentido nenhum. Ela literalmente segurou o filho dela pra não cair da porra de um penhasco. E afinal, que porra de criança maldita dos infernos é essa que tem que empurrar o próprio primo? E pior de tudo, os adultos simplesmente não se importam nem um pouco. Mas é aquele grande ditado, né? Quem ri por último ri melhor. Então eles continuam a caminhada para subir na montanha, e acontece do Shige e do Sei ficarem sozinhos, e o Shige tem a ideia de explorar o lugar e só sai andando sem perguntar nada pro Sei, foda-se, até que ele chega em mais um penhasco, e dessa vez mais alto que o outro. E é exatamente do mesmo jeito que da última vez, ele chama o Sei para olhar o penhasco. Só que o Sei obviamente não quer ir, né? E pro Shige isso foi indignante, então ele fica puto e fala pra ele desembuchar por que ele tá tão bravo assim. Mas antes mesmo que o Sei consiga falar alguma coisa, a mãe dele aparece e pergunta o que eles estão fazendo ali. E o Shige, como uma zombaria com a sua tia, uma mãe super protetora, começa a fazer cambalhotas igual um palhaço bizarro na ponta do penhasco. E é aí, meus amigos, que acontece o famoso plot twist, porque ele acaba escorregando e começa a cair do penhasco. Mas antes mesmo que ele consiga cair, a mãe do Sei consegue segurar ele, por um milagre, não sei, ela tem velocidade super humana. Só que algo estranho acontece, porque o Shige começa a reclamar, mas ele para e fica perplexo ao ver o rosto da mãe do Sei, e simplesmente do nada ela empurra ele do penhasco. E é ainda mais bizarro
ela tá com um sorriso incrível no rosto, diferente dos sorrisos fingidos que ela tava desde o começo. Era um sorriso genuíno de felicidade. Bom, é óbvio que todo mundo escuta o Shig gritando enquanto cai, então eles vão lá pra ver o que aconteceu. E quando eles chegam, eles perguntam o que aconteceu, que porra foi essa desse grito. E a mãe do Sei simplesmente fala: eu não cheguei a tempo de salvá-lo. Shig, ele tropeçou e caiu. Sim, ela constrói essa mentira de que o Shig caiu e ela tentou ajudar ele, mas não conseguiu. Eles conseguem resgatar ele e levar para o hospital, e a polícia acaba chegando para perguntar o que aconteceu no acidente. E então ela conta a história, confirmando que realmente ele caiu sozinho. E então a polícia pergunta para a única testemunha além dela, que é obviamente o Sei. E ele fica sem palavras, ele não sabe o que falar. E então a mãe dele, que estava confortando ele, simplesmente tira a mão dele, e quando ele olha para ela, que dá a entender que ela aprova o que o Sei vai falar, mesmo ela não sabendo. O que, querendo ou não, a gente já pode deduzir que seria a verdade, né? Só que na verdade, o que aconteceu foi que o Sei confirma que o Shig caiu sozinho. Mas o mais engraçado ainda é que a mãe dele, que tava sorrindo, fecha a cara na hora. Ela fica surpresa, ou melhor, se nós olhássemos mais a fundo, ela parece até desapontada, como se não era isso que ela queria. Mas por quê? E afinal, o que caralhos que ela queria que ele falasse? Bom, obviamente as coisas não param por aí. O Shig fica internado, então a família inteira começa a visitar ele no hospital, mas o Sei não quer ir porque ele sente obviamente culpa, então eles deixam ele na casa e vão pro hospital sozinhos. E aí que a Fukishi aparece na casa dele, falando que queria cumprir a promessa que eles fizeram, de ele chamar ela pra casa dele. E ele convida ela pra entrar, mas ele meio que não tá no clima pra fazer qualquer coisa, então ela começa a ir embora bem rápido. Mas antes de ir, ela entrega uma carta pra ele, que bom, a gente não precisa pensar muito, é basicamente uma carta de declaração. E assim que o Sei pega a carta, a mãe dele aparece e mais uma vez ela tem uma reação bizarra. Primeiro ela fica surpresa, mas logo em seguida ela força uma felicidade que dá nitidamente pra perceber que não é genuína, ela tá só forçando e fingindo. E dessa vez ela praticamente força ele a entregar a carta até ele ceder e dar a carta da Fukishi. E não satisfeita, ela ainda lê a carta junto com ele. E assim do nada ela começa a chorar pra que ele não aceite o pedido da Fukishi. E vamos parar pra pensar que ele já tava quebrado mentalmente com o que aconteceu com o primo dele e o fato da mãe dele ter empurrado e além disso ter mentido pra todo mundo. E assim do nada a mãe dele começa a chorar, a pessoa que ele obviamente tem uma relação muito forte, porque a mãe dele começa a chorar pedindo pra que ele não aceite o pedido da menina que ele gosta. Considero isso como um momento em que a mente do Sei simplesmente desiste e deixa tudo no controle da mãe dele, que é exatamente o que ele fala, pede pra ela não abandonar ele. Isso foi o que desencadeou a mãe dele começar a fazer algumas outras coisas bizarras, porque até agora ela manipulava ele de um jeito meio sutil, deixando a entender que as escolhas eram dele, mas na verdade ele fazia o que ela queria sem que ele percebesse. E esse momento é o clique na mente da mãe dele, que percebe que ele vai fazer literalmente tudo que ela fala. Então ela só rasga a carta e mostra assim o rosto dele, praticamente aquele rosto que mostra quando a pessoa tá sem alma. E uma coisa que quebra mais ele também, né, que é ela beijando ele. Sim, ela beija ele. Essa mãe, puta que pariu, mãe do ano. Bom, e a partir desse momento, uma prova de que o cérebro dele só funciona quando a mãe dele manda. Ele não consegue falar direito, ele fica gaguejando, tentando falar. E o jeito que o mangá descreve é um jeito muito bom, que é dizendo que ele foi literalmente engolido pela mãe dele. Shig ser empurrado parecia ser o começo do mangá, parecia que agora ia começar, mas na verdade eu considero esses 3 acontecimentos o real começo do mangá, porque a partir daqui as coisas vão escalando e sendo expandidas cada vez mais nessas 3 plots: o acidente do Shig, a carta de declaração da Fukishi e o Sei sendo engolido pela mãe dele. A família continua obviamente visitando o Shig no hospital, menos esses 2, o Sei pelo trauma e a mãe por não ligar. Depois dessa cena toda deles ali, obviamente a mãe dele começa a passar mais tempo com ele, e agora que ele sucumbiu inteiramente a ela continua a forçar as coisas nele ainda mais, até o ponto de nem perguntar mais se ele quer ou não as coisas, só confirma a resposta dele, porque ela já sabe qual vai ser a resposta. Revelação bombástica: quando o Sei tá voltando da escola, ele escuta umas gritarias, e quando ele vai ver o que é, a mãe dele e o pai dele tá discutindo. E na discussão, a mãe do Sei diz que ela tá sozinha e que o Sei tá sozinho desde que ela nasceu. Quer dizer, que ela tá sozinha desde que o Sei nasceu. E obviamente ela culpa o Sei por ela ser infeliz e diz que ela não tem um lugar, ela não tem uma casa. Se não fosse pelo Sei, ela teria ido embora. Bom, ela coloca tudo a culpa no Sei. E quando o pai
dele sai da sala, ela fica sozinha, ela começa a reencenar uma memória em que ela e o Sei tá saindo pra caminhar, que é a cena do começo do mangá. Só que ela tá com um sorriso bem bizarro no rosto, e essa memória dela é uma em que eles saem pra caminhar e eles encontram um gato morto no canto da calçada, só que ela tá com esse sorriso bizarro, então não sei por que ela tá tão feliz nesse momento, sendo que era um momento perturbador. Eles encontraram literalmente um gato morto. Depois de escutar isso, parece que algo dentro do Sei se destrava e pela primeira vez ele consegue falar por conta própria. Então ele pergunta por que ela fez tudo que ela fez e ainda pergunta se ele é o culpado por tudo. E é aí que ela mostra sua verdadeira face pra ele, se vitimizando e falando que ela deveria morrer, fazendo com que ele fique mais traumatizado, e depois enforcando ele e ainda sai fingindo que nada aconteceu. Literalmente não tem como ele ficar bem depois de acontecer as coisas mais traumáticas possíveis. Nesse meio tempo, o Sei para de falar até mesmo na escola, e ele fica gaguejando e travando e sempre que ele tenta falar. E isso é em quase todos os momentos, exceto por um, que é quando ele fala com a Fukishi. Depois de um tempo, ele finalmente consegue falar direito e finalmente consegue dar uma resposta genuína para a declaração dela, pedindo ela em namoro. E a relação deles meio que se torna uma ilha de conforto pro Sei, porque com ela ele consegue ser verdadeiro, e só de estar com ela já começa a fazer ele mudar e conseguir expressar os próprios sentimentos, que é o completo oposto da mãe dele, em que ele só segue os sentimentos dela e não dele. Esse tipo de relação é uma coisa bem característica dos mangás do Shuzo Oshimi, em que ele usa uma personagem feminina como um porto seguro do personagem principal e faz ele mudar só de estar com ela, uma realmente female fatale. Enquanto ele parece melhorar, sempre que ele fala com a Fukishi, cada vez que ele fica com a mãe dele, ele fica pior. E só de escutar ela falando "sei querido", já deixa ele travado, em pânico, mas a Fukishi consegue parar ele. E aí acontece um momento que eu particularmente estava esperando bastante, que é a Fukishi confrontar a mãe do Sei. Então acontece uma coisa muito importante: assim que a mãe dele tenta chegar na Fukishi, ele se coloca na frente para proteger ela. E então começa a gritar falando que não precisa de uma mãe dessas. Só o fato dele conseguir se colocar entre ela para proteger a Fukishi mostra o quanto ele se importa com ela, e ao mesmo tempo ele conseguiu melhorar, porque até pouco tempo ele não conseguiria sequer responder à mãe. Isso sem dúvidas foi graças a Fukishi e à influência dela. Mas agora eu te pergunto, quem você acha que consegue influenciar mais uma pessoa? Alguém que você começou a falar que conheceu há pouco tempo, ou uma pessoa que te conhece desde que você nasceu, sempre cuida de você, que querendo ou não faz parte da sua família? Obviamente a mãe dele, mesmo que ele não queira, ainda faz parte dele. Afinal, um mal tão enraizado não sairia tão fácil dele. Foi só ela pagar de vítima um pouco que ele voltou correndo pra ela, deixando a Fukishi, que acabou de fugir de casa com ele. E como eu disse, não tem como culpar muito ele por voltar, afinal ele cresceu obedecendo ela, basicamente sendo treinado pra sempre fazer o que ela manda, como se fosse um brainwashing. Então ele volta pra sua mãe e pra sua casa, e eles vão ter uma conversa genuína falando sobre tudo. Ela possivelmente vai ter um approach diferente de manipular ele, pra convencer ele das coisas. Bom, se você também achou isso, você é muito burrinho. Ela simplesmente começa a fazer um gaslight fudido nele, simplesmente fazendo ele acreditar que realmente o que aconteceu foi o acidente em que o Shige caiu sozinho. Ele até tenta falar alguma coisa, mas não adianta, ela continua o gaslight manipulando mais ainda, forçando a ideia de que ela nunca mentiria pra ele. Depois de usar o sentimentalismo, agora ela faz ele acreditar que fez algo de errado, usando a culpa pra manipular ele a falar tudo o que aconteceu e prometer que nunca mais vai falar com a Fukishi. Ela então acolhe ele, fazendo com que ele acredite que ela sempre vai estar do lado dele. E spoiler, ela não vai estar. Nesse meio tempo, uma bomba ressurge das sombras. O Shige, que estava esse tempo todo no hospital, começa a recobrar os sentidos. Obviamente, todo mundo vai no hospital, e o de se esperar é que a mãe do Sei nem pense, e afinal ela não foi visitar uma vez sequer. Só que na verdade ela fica muito feliz em saber que ele acordou, e ela faz questão de visitar ele. Então chega o grande momento. Finalmente, o que ela estava esperando esse tempo todo. E como se o destino brincasse com a cara dela, o Shige recobra a consciência, mas acaba se esquecendo do Sei e da mãe dele. A única coisa que ele lembra são borboletas, que são as borboletas que estavam lá naquele dia. Bom, e finalmente nós entendemos por que exatamente ela estava tão empolgada para ver o Shigeru e por que ela ficou tão abalada quando ele não se lembra. O que ela via nessa situação inteira era um jeito de poder escapar de tudo. Como eu disse antes, ela se sente sozinha,
sem casa, como se a vida dela não tivesse nenhum sentido. Então o acontecimento todo envolvendo o Shig era de certa forma para ela uma fuga de toda essa vida infernal. Por isso ela estava tão empolgada. Mas por azar dela, ele simplesmente se esqueceu de tudo que aconteceu no acidente. Um bagulho que eu odiei nesse mangá é o jeito que a Fukishi perdoa o Sei, mesmo depois do que ele fez. Faz parecer que a personagem dela não tem amor próprio. Não é nem questão de ser apaixonada no Sei. Ela foge de casa com ele depois de brigar com o pai, no meio do frio e da chuva. Eles vão para debaixo de uma ponte e quando os dois precisam contar um com o outro, afinal os dois fugindo das suas casas, ele tem um ataque e volta para a mãe dele. Mas como eu havia dito, isso não tem problema. O problema é que na próxima vez que eles se falam, ela deixa uma carta se desculpando com ele, como se ela tivesse feito alguma coisa de errado, e ainda fala que quer ficar ao lado dele. E o pior é que ele rejeita ela, como a mãe dele tinha pedido, e mesmo assim, mais pra frente, ela continua gostando dele e ainda querendo namorar com ele, tá ligado? Não tem lógica isso, é um nível de amor próprio muito baixo, que faz parecer que ela só é obcecada pelo Sei. Bom, o Shig recebe alta e o Sei e a mãe dele vão visitar eles. E esse momento é bem importante. O que acontece é que os dois ficam sozinhos e então simplesmente do nada o Shig levanta, começa a chamar pela mãe. O que é isso? É uma referência a algo que vai acontecer no futuro? Igual Rizero naquela cena que ele fala Natsuki Subaru esteve aqui, que é o que vai acontecer na próxima temporada? Não sei. Só que ele ainda tá se recuperando, então naturalmente ele não consegue só sair andando normalmente, então ele começa a cair, mas assim que ele começa a cambalear, o Sei consegue segurar ele, mas é esse momento que faz com que ele lembre de algo. E por reflexo o Sei acaba empurrando ele no chão, então as duas vão lá no lugar, ver o que tá acontecendo, e o momento mais aguardado do mangá. Desde os primeiros capítulos, quando aconteceu a viagem e todo o acidente, quando começou toda essa confusão, eu sabia que o Shig tinha ficado vivo por um motivo, mas o momento ainda não chegou. Ele até chega a apontar pra mãe do Sei, mas ela desmente, ou melhor, o Sei desmente por ela, mas todo mundo sabe que é questão de tempo até a bomba relógio se lembrar de tudo e finalmente falar a verdade. E o momento finalmente chegou. Mas antes disso, uma coisa que é respondida é em relação à memória do Sei, de quando ele e sua mãe acham um gato morto. Essa mesma cena que ela refaz como se algo muito feliz estivesse acontecendo. A tia do Sei fala que o Sei já sofreu um acidente quando criança, e é exatamente nesse dia que eles saíram, porque eles iam pra fazer algo muito legal, que era o que a mãe dele disse. Foi o exato dia em que ela tentou matar ele jogando ele de um penhasco. E olha que irônico, ela teve duas oportunidades e mesmo assim conseguiu não matar as duas crianças jogando de um penhasco. E é por isso que ela tava com esse sorriso demoníaco pensando nesse momento, afinal foi a primeira tentativa dela de sair dessa vida. Mas voltando, eles vão pra confrontar ela e ela simplesmente admite que empurrou ele. Isso a gente meio que já sabia que ela ia se entregar, porque pra sair da vida miserável dela, ela não se importa exatamente como, ela só quer sair, mesmo sendo presa se for preciso. Ela acaba sendo levada pra delegacia e sendo mantida pra ser julgada, finalmente separa ela do Sei. E ele até tenta relutar, mas como não adianta de nada, ele então começa a finalmente viver a própria vida, fazer o que ele quer. Ele ajuda a investigação da polícia, dando seu depoimento para determinar o que vai acontecer com ela, e também meio que volta pra Fukishi, porque como eu disse antes, ela simplesmente perdoa ele como se não fosse nada. E eles começam a planejar coisas pro futuro, mas quando ele finalmente parece estar se desapegando da sua mãe, o Shig aparece simplesmente do nada, no meio da madrugada na frente da casa do Sei. Ele aparece pedindo para ir ver as montanhas, e sai correndo, então o Sei segue ele, para ter certeza que o Shig não vai se machucar. Para mim, o mangá poderia ter acabado nesse momento, em que parecia que tudo tava finalmente sendo resolvido, porque a partir daqui parece que o mangá só tá sendo arrastado mais e mais até não der mais. Principalmente a parte que começa agora, em que ele começa a ver as coisas pela visão da mãe dele, que mostra que ela sempre teve medo dele, porque ele parecia um demônio, e que ele que fez ela empurrar o Shig. Mas não faz sentido, porque mais pra frente mostra que ela sempre foi assim, demoníaca, então parece só uma desculpa pra pôr a culpa no Sei e fazer com que ele perdoe a mãe dele mais uma vez. Talvez o fato dele subconscientemente começar a se culpar pelas merdas da mãe dele seja o ponto da cena, porque mesmo separado por algum tempo, ele ainda continua sendo controlado de certa forma pela mãe dele, colocando na própria cabeça que ele foi o culpado de tudo. Não sei, talvez seja isso, eu não peguei essa referência, não peguei. E, bom, eu não vou falar que eu odeio o mangá completamente a partir desse ponto, eu até gosto de algumas partes, mas no geral parece bem forçado. Então, se o mangá tivesse seguido o caminho de acabar nessa parte, a mãe do Sei teria sido presa e o Sei conseguiria viver finalmente sua vida
com a Fuxi, mas não é o que acontece. Caso alguém esteja curioso com o que acontece, daqui pra frente, basicamente o Sei mata ele mesmo, criança, na sua mente, mas na vida real ele empurra o Shig do penhasco e volta pra casa como se nada tivesse acontecido. A polícia descobre e quando eles chegam no local, obviamente o Shig tá morto. Então o Sei é levado pra ser julgado também. Sim, ele se tornou um assassino igual a mãe dele. Muita coisa acontece enquanto ele tá sendo mantido em um lugar pra pensar no que ele fez. A mãe dele é considerada inocente. Sim, eles decidem que o caso não tem prova suficiente pra considerar ela culpada e ela é solta. Depois de algum tempo, ele vai finalmente ser julgado, então a mãe dele aparece no tribunal com um visual novo, que é só um pontinho pra gente já sacar o que vai acontecer. Bom, ele só de estar com ela já faz ele voltar a gaguejar igual um maluco, e é nesse momento que ela fala que não aguenta mais ser mãe e fala que desiste. E ainda agradece o Sei por ter se tornado assassino, o que basicamente é um ponto final na vida dela como mãe, que deixa o filho pra trás e segue a vida dela com um novo visual e tacando foda-se pra tudo. O que basicamente quer dizer que ela manipulou ele esse tempo todo pra fazer ele virar um assassino e fazer ela se livrar dessa vida maldita. Feliz Dia das Mães.